Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de história. Nós vamos iniciar essa aula com a correção da atividade da aula anterior, que eu tinha deixado para vocês, da página 48. Eu deixei aqui para vocês a resposta da questão número 13, somente a resposta, da número 14, também a resposta, e da número 15. As respostas das questões A e B, todas essas na página 48. Vocês podem pausar o vídeo para a correção das respostas. Lembrando que não é obrigatório copiar igual está aqui. Vocês podem responder com as palavras de vocês. A nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando a Revolução Francesa, que é um conteúdo bem importante do oitavo ano, como eu havia falado para vocês, e também bem extenso. Nossa habilidade continua sendo reconhecer as diferentes etapas do processo revolucionário francês, suas especificidades, que são os detalhes e características dele, e também os grupos sociais que estão envolvidos nesse processo de revolução. Eu vou iniciar essa aula retomando um pouco do conteúdo que nós vimos anteriormente, porque ficou faltando algumas coisas importantes. Sobre a crise na França que vai causar a Revolução Francesa, que nós vimos na aula passada, que vem de uma situação de guerras em que a França perde, uma situação de estiagem e todas essas questões que vão culminar na Revolução Francesa, nós também temos a produção agrícola de modo irregular, porque a França tinha técnicas agrícolas também ultrapassadas, né? Então, isso, além da estiagem, que aqui é a variação climática, mas a estiagem, como já tinha falado, vai contribuir também para essa crise. Nós também temos o governo francês não favorecendo, desculpe, o desenvolvimento interno, porque o próprio governo francês assina um tratado, chamado Tratado de Éden, que garante melhores condições para que os produtos ingleses sejam importados. Então, eles vão estar favorecendo a Inglaterra nesse processo, que também não ajuda a França nesse momento de crise. Outro fator bem importante é que, em meio a toda essa crise e essa situação, a nobreza continuava esbanjando com gastos supérfluos, gastos desnecessários. E um desses exemplos é a Maria Antonieta, eu coloquei uma imagem dela aqui. Ela é uma personagem histórica bem importante, é a última rainha da França. Nós já vamos entender porque ela foi a austríaca que se casou com o Luís XVI, também coloquei uma imagem dele aqui, quando ela tinha apenas 14 anos. Então, ela vem da Áustria para se tornar rainha aos 14 anos, para consolidar uma aliança, mas ela não tinha conhecimento ou visão do que se passava realmente na França naquele momento. Tem alguns historiadores que dizem, inclusive, que a monarquia, grande parte da monarquia, de modo geral, não tinha essa noção. E a Maria Antonieta, ela vai se tornar uma rainha conhecida por ser a rainha déficit, a rainha que gastava sem necessidade, e ela também vai ter alguns problemas no casamento com o Luís XVI, que também vão fazer parte desse processo de crise, que é o fato dela demorar para conceber um herdeiro. Eles demoraram para ter filhos e o primeiro filho ainda teria sido uma menina. Então, naquela época, isso era um problema muito grande em relação à monarquia e principalmente para a imagem da rainha. Aqui eu coloquei para vocês duas imagens do Palácio de Versalhes, onde viviam o rei Luís XVI, a Maria Antonieta, para que vocês percebam a dimensão do que era essa nobreza francesa na época. Esse é o jardim do Palácio de Versalhes, uma visão do jardim, né? E esse seria o quarto da Rainha Maria Antonieta. Reparem nos detalhes.
Seria bem interessante também, pessoal, se vocês pesquisassem imagens do Palácio de Versalhes na internet. Vocês vão ver muitas imagens surpreendentes. Após essa retomada de conteúdos, vamos continuar com o início da Revolução Francesa, que ocorreu com a queda da Bastilha, como nós vimos na aula anterior. A queda da Bastilha, então, acontece em 14 de julho de 1789, quando uma multidão enfurecida, formada por populares, até alguns soldados, no meio, invadem essa prisão, que era a Bastilha, onde ficavam prisioneiros inimigos da monarquia francesa, do rei. Então, eles invadem essa prisão em busca de armas para lutar contra o absolutismo. Mas a própria queda da Bastilha já é um símbolo de fim da monarquia francesa, de fim do absolutismo francês. Então, nesse contexto, nós temos o início de todo o processo revolucionário nesse dia 14 de julho de 1789. O rei também já tentava fechar a Assembleia e retomar o controle da situação, porém, nós vamos ver que ele não vai conseguir. Em meio a toda essa situação de revolta que tomava as ruas da França, a Assembleia Constituinte ela vai tomar algumas atitudes. Lembrando que a Assembleia Constituinte agora tinha em sua maioria o terceiro Estado, como nós vimos anteriormente. E eles vão abolir os impostos feudais em relação ao rei. Então, não era mais para pagar impostos para o rei, não seria mais pago. E aprovou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, pessoal. Esse é um documento muito importante, até hoje muito importante, para nós compreendermos a Revolução Francesa. Esse documento ele foi divulgado no dia 26 de agosto de 1789. Esse texto desse documento, ele é muito importante e ele traz todo aquele ideal iluminista que nós estudamos em aulas anteriores, de uma forma muito convicta, né? Dá até para dizer que é um documento pautado nos ideais iluministas. Esse documento, então, ele vai moldar novos valores para uma sociedade que vivia no absolutismo, no antigo regime. Ele vai, digamos assim, eu coloquei aqui, destaquei, que o ponto principal desse documento é o fato de que, a partir dele, os cidadãos devem ter os mesmos direitos. Isso é uma mudança muito significativa, pois antes, né, o rei ele era um ser superior, né? E toda a monarquia também tinha os seus privilégios, o clero tinha os seus privilégios e direitos não eram iguais, mas a partir dessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, nós vamos ter o início de igualdade perante os cidadãos perante a lei. Essa ideia também vai aparecer em vários momentos dessa declaração, e eu coloquei aqui em destaque, eu acho bem legal, que é desse modo que se fortalece o lema da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui eu coloquei uma imagem dessa declaração de direitos para vocês verem como seria essa declaração, e percebam nessa imagem, tem detalhes que são bem iluministas, bem revolucionários nessa imagem. Vou citar dois. Por exemplo, essa libertação, a quebra das correntes, seria a separação, o fim daquele antigo regime. E aqui nós temos uma espécie de anjo que está apontando como se ele trouxesse a luz do iluminismo, né? Então seria uma declaração de rompimento com o antigo regime e de iluminação. Mas, no entanto, Luís XVI não aceita essa aprovação da declaração. Ele não vai aceitar a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e é claro que a população que já estava revoltada com a monarquia francesa vai novamente se revoltar. E vamos ter a Marcha sobre Versalhes, ou também conhecida como Jornadas de Outubro, porque aconteceu em outubro, bem no início da Revolução Francesa.
nos dias 5 e 6 de outubro de 1789, vai ter um movimento, que é esse Jornadas de Outubro, que vai ter participação, isso é um fato bem interessante, efetiva das mulheres. Então, as mulheres estavam insatisfeitas com os altos preços dos pães, lembrando que o preço do pão é praticamente, o preço que estava o pão era como você media como estava a economia na França. E com o alto preço do pão, com a escassez de alimentos por conta da estiagem e toda a situação de crise que nós vimos anteriormente, vai incitar essa população a mais revoltas. E nós vamos ter as mulheres como principais personagens dessa marcha sobre o Palácio de Versalhes. Essas manifestações vão fazer com que o povo saqueie, o arsenal de armas e marchem até o Palácio de Versalhes. Eles vão invadir o palácio, aquele palácio que eu mostrei ali para vocês nas imagens, e vão obrigar a família real, toda a família do rei, a voltar para Paris. Aqui vocês podem ver uma imagem dessa marcha para Versalhes. Percebam que na imagem há um grande destaque para a participação feminina, onde temos muitas mulheres enfurecidas buscando uma solução por meio da violência. E sobre a aula de hoje, deixo para vocês uma proposta de atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa, peço que façam uma pesquisa, sobre a seguinte frase: se não tem pão, que comam brioches. Essa frase é uma frase que foi atribuída a Maria Antonieta, rainha, esposa do rei Luís XVI, mas não há nenhuma confirmação que ela disse essa frase. No entanto, essa frase está muito relacionada com toda a situação da Revolução Francesa. E eu gostaria que vocês pesquisassem sobre essa frase e explicassem com as palavras de vocês como essa frase reflete a situação da monarquia francesa antes do período da Revolução. Bons estudos e até a nossa próxima aula.